Voltamos com o programa Perfil e a minha entrevistada de hoje é a contadora de histórias, artista da palavra, Benita Prieto. Benita, mais história. Queria que você me contasse o seguinte, qual é a função do super-herói? Pois é, isso eu nem posso teorizar muito sobre o assunto, porque tem muita gente que fala sobre isso. Mas, assim, eu suponho que essa função é importante, assim. O problema é que a gente associa o super-herói sempre à figura masculina. Mas você pode ter uma super-heroína também. Sim. Claro que Mulher os Maravilha. tempos... Mulher Maravilha. Claro que tudo isso é muito recente para o imaginário da gente, mas se a gente pensar em tradições antigas, a gente teve as Amazonas. Eram mulheres que não necessitavam dos homens, né? Elas necessitavam dos homens para procriar, mas elas se bastavam, né, como sociedade. O problema é que a nossa sociedade ela é patriarcal, então talvez as pessoas confundam um pouco esse fato de ser herói, de ser super-herói, não necessariamente está ligada a uma questão de gênero, né? A gente tem que ampliar esse conceito. Hoje em dia, nossa, quantas donas de casa aí fantásticas que são realmente as heroínas da casa e que sustentam, não é isso? E sobre isso, a mulher tem conquistado tantas coisas nos últimos anos. Enfim, conquistou o direito ao voto, a trabalhar fora. As histórias de princesas que enchem as telas de cinema, inclusive até hoje, elas perpetuam, elas contribuem para perpetuar com essa sociedade patriarcal em que a mulher precisa ser salva, a Bela Adormecida pelo beijo do príncipe, enfim, a Branca de Neve, sempre o príncipe. Você acha que isso tende a uma mudança? Olha, eu acho que não. 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 A princesa... Não, porque a função é totalmente diferente nesses contos. As funções que estão contidas nos contos maravilhosos, nos contos de fadas, são questões que estão ligadas à nossa psique. Né? Por isso, tanto psicanalista estuda os contos de fada. Então, quando você está contando uma história dessas, aí tem uma série de ritos de passagem, só que a gente não tem mais essa noção, porque nós já crescemos. Mas talvez, quando você era pequenininha, que você ouviu uma história da Branca de Neve, da Bela Adormecida, um Chapeuzinho Vermelho, aquilo estava construindo alguma coisa dentro de você. Maravilhoso, então, maravilhoso. Essa que é a grande... Por isso que eu detesto esse negócio do politicamente correto, sabe? Que tudo... porque eu vou mudar o final da história. O Walt Disney já fez isso para estragar com muitas histórias clássicas, né? E, ao mesmo tempo, impingiu através de muito... Eu gosto do Walt Disney, tem coisas fabulosas dele, mas a gente pode pensar também que ele impingiu muitos conceitos americanos, a loura de olhos azuis, que era princesa, a fada. Então, tudo isso também, fada, bruxa, isso tem a ver com uma época histórica do mundo. Por exemplo, fada e bruxa, dois lados da mesma moeda? É óbvio. Explica isso. Por exemplo, tem inclusive para todo mundo que queira ler, tem um livro que já é antigo, mas é fabuloso, que é de uma escritora que eu amo, que já partiu, já morreu, Sylvia Orthoff, que se chama Usha, ora fada, ora bruxa. Porque nós todos temos isso. Tem dias que a gente... E essa fada, esse personagem, às vezes acordava do jeito bruxa. Outros dias estava totalmente fada. Porque o que acontece? Quando a gente tem essa questão da igreja, né, lá na Inquisição, a reforma da igreja, a gente teve que... Ou seja, a gente não, a humanidade, ou quem mandava nela, criou determinados estereótipos. Se antes uma fada e uma bruxa eram a mesma coisa, ou seja, o mal e o bem estavam contidos no mesmo personagem, quando chega nesse momento, tudo que é mal vai para a bruxa, então as bruxas vão para as fogueiras, as bruxas são queimadas, e tudo que é bom fica com a fada. E se a gente para pensar na etimologia da palavra, fada vem de fato, vem de destino, né? Então, se a gente para pensar também naquele personagem que espetou lá o seu dedinho quando tinha 15 anos, quem fez aquela maldade não foi uma bruxa, foi uma fada
que alguns dizem que não foi convidada lá para a ceia do batismo. Outras versões desse conto clássico dizem que é porque existiam 12 pratos de ouro e para ela não existia nenhum prato de ouro, então ela ficou com muita raiva e rogou aquela praga. Na Branca de Neve? Não, na Bela Adormecida. E o Shrek traz um pouco isso, né? A fada do Shrek é uma fada completamente controversa, né? Maravilhoso. É isso aí. Essa é a possibilidade que a gente tem hoje, com a sociedade que a gente tem, nossa visão de mundo, a gente poder questionar essas coisas todas também e poder entender quando elas são importantes de serem preservadas e quando elas podem ser questionadas. Obviamente que eu já fiz a experiência de contar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho para adolescentes chegar e fazer alguma oficina, para eles, eu vou contar para vocês Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, a gente já conhece, história de criança. E aí eu conto a versão, assim, digamos, a matriz que a gente tem, porque podem surgir outras matrizes, né? Que você sabe que as pesquisas sempre avançam e, de repente, se descobre uma outra matriz, mas eu conto aquela do Perrault, em que, ao final, realmente, a Chapeuzinho Vermelho é comida. Comida, literalmente. Literalmente. E aí a gente pode pensar em várias coisas, né? A conotação sexual que existe nisso daí, sim, pode ser pensado. E é toda uma dramaticidade que tem nessa história, porque o lobo mata a avó. O lobo tira o sangue e coloca o sangue como se o sangue fosse vinho. Corta a avó como se fosse carne. E quando chega a Chapeuzinho Vermelho, que a gente chama no Brasil de Chapeuzinho Vermelho, mas é capinha vermelha, caperucita roja, e por aí vai. Quando ela chega, ele diz, você tem fome? Tem carne. E ela come a carne da avó. Nossa, essa versão eu não conhecia, não. É exatamente a versão do Perrault. E quando você tem sede, tem vinho. E é o sangue. Agora, falando sobre, que eu quero falar tanta coisa, o tempo está passando. A figura do vilão é muito importante para a construção de entendimento de mundo da criança, porque eles existem. E na própria pessoa existe o lado, como você mesma falou, né? O lado bruxo e tal. Mas o que estraga isso é a atitude dos pais, muitas vezes ameaçando, se você não comer tudo, o lobo mau vem te pegar, o homem do saco, sei lá, enfim. Você vê que a deformação sempre vem de quem educa, né? E com o tempo os pais param de contar histórias também, que é um erro, porque você estava falando agora de Chapeuzinho Vermelho para adolescente. Outra versão que você, por exemplo, não conhecia, e quando você conta essa versão para um adolescente, ele fica simplesmente alucinado e vai lá na internet para ler essa versão também, porque essa versão é muito chocante, é muito legal. Então, acho que a gente nunca tem que parar de contar histórias na vida, e realmente isso que você falou, existe uma tendência de construir finais felizes. E se uma coisa que a vida não tem é final feliz. Ela tem momentos de felicidade. Então, a gente não pode, inclusive, ficar restringindo histórias. Podemos contar essas histórias para a criança ou não podemos contar essas histórias? Ou então ameaçar a criança, que foi isso que você falou, que isso é terrível. Eu me lembro que quando eu era pequena se falava do homem do saco, cuidado, não vai por ali porque tem o bicho que vai te pegar, ou seja, utilizavam tudo isso que está dentro, né, da cabeça da gente, do pensamento da gente, dos sonhos da gente, utilizavam isso para quê? Para provocar medo. E quantas crianças... Para oprimir. Para oprimir. Né? E quantas crianças que hoje em dia são vítimas desse terror? Nosso jeito de contar a história. Você participa de vários seminários internacionais, inclusive você produz um seminário internacional de contadores de histórias aqui no Rio de Janeiro. Qual é o impacto que causa o nosso jeito de contar histórias, o jeito brasileiro de contar histórias? Como é que é isso no contato com outros povos? Muito legal essa experiência. Em 1996 foi a primeira vez que eu saí do Brasil para contar histórias. E eu fui para um encontro na Argentina, que eu falei, tem um encontro na Argentina, eu quero ver como é que é um encontro de contadores de histórias. Me deparei com aquela maravilha, só que eles utilizam muito bem a palavra, mas o corpo deles era um corpo muito morto.
Então, eu acabei sendo convidada para contar uma história. Imagina, sou filha de galegos, mas sou brasileira. Então, tenho toda uma expressão corporal, além de ter formação de teatro. Então, quando eu contei, eu contava com vontade, né? Vai com tudo. E eles ficaram simplesmente maravilhados. Então, eu acho que com toda essa relação que a gente tem hoje em dia também, de contadores circulando, de muitos atores entrando nesse meio em diversos países, isso está fazendo também com que as pessoas tenham uma forma de contar mais dinâmica, digamos, né? Mas claro que ainda existe aquele contador que privilegia a palavra, que fica ali sentadinho, e que isso também é de uma beleza ímpar, sabe? Ou seja, o que eu estimulo muito quando eu dou essas oficinas de contadores de histórias, seja para professores, para pais, enfim, para adolescentes, o que eu estimulo é o seguinte: você tem que buscar o seu contador interno. Você não pode ficar fazendo a mímica de um outro contador. Porque às vezes a pessoa vê um contador que lhe agrada e quer contar a história do jeitinho que aquele contador conta, com as mesmas pausas, com a mesma respiração, e isso não fica verdadeiro. Então, a pessoa tem que descobrir os seus talentos. E se ela não gosta de ficar mudando as vozes na hora de contar, não mude. E se ela não tem talento para tocar um instrumento, se não vai fazê-lo bem, não utilize. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar, a gente está no final do programa, eu sei que é até uma covardia da minha parte falar de um assunto assim no final do programa com um minutinho, mas, enfim, uma vez a gente estava conversando e eu falei para você: caramba, Benita, eu penso às vezes que que o ser humano está na superfície de uma esfera inclinada, flutuando num espaço que não tem fim, num fundo preto. E você me respondeu uma coisa que eu nunca esqueci, que você virou para mim e falou assim: eu penso nisso todos os dias. Como é que começa essa história na cabeça da Benita? Nossa, mas realmente, um minuto, isso daí é uma pegadinha, né, que você está fazendo. É difícil, né? Eu tento sempre ser otimista. Eu tento, no meu íntimo, tento pensar sempre positivamente em relação ao futuro. Mas com o que a gente vê aí acontecendo em todas as sociedades e o que a gente vê das pessoas tão partidas e tão separadas, eu acho que realmente, se a gente conseguir sobreviver os próximos 100 anos, sem isso daqui não se destruir de alguma maneira, aí eu acho que o mundo vai ter uma salvação. E eu, como sou tão positiva, Dani, vou te passar isso também, para você pensar dessa maneira também, eu sempre imagino assim: eu gostaria de ter nascido daqui a 100 anos, e de que isso tudo tivesse dado certo, e de que o homem fosse mais humanitário, e de que não houvessem tantas diferenças, e que o homem cuidasse do meio ambiente, que o homem contasse histórias e que o homem preservasse as suas culturas, né? Claro que há uma coisa aí que eu acho que aponta para esse caminho positivo. Quando se fez a globalização, quando ela começou, muito por conta dessa questão da internet, as pessoas diziam assim: as culturas vão se destruir. E a gente vê que não, que elas estão se reafirmando. Então, existe uma salvação. Enquanto houver criação, a salvação. Exatamente. Rimou, mas ficou bonitinho. Benita, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por todas essas histórias. Volte sempre, muito mais. Muito obrigada. Nosso programa já está acabando e se você gostou de ouvir todas essas histórias e quer ouvir novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima e continue com a gente. TV Alerj, o canal do povo fluminense.